Olá, hoje na aula de Física iremos ver a aula de número 4. Vamos falar de ótica e de três. Vamos começar com três equipamentos aqui utilizados para observar, né? Observar objetos, ou objetos muito pequenos, como aqui eu tenho um microscópio, né? Que serve para aproximar coisas pequenininhas, né? Deixar elas maiores. Aqui em cima temos um satélite, né, que pode ser usado como telescópio, né, bem sofisticado, que não tem poeira, né, como nessa luneta aqui, um telescópio terrestre, né. Você pode observar as estrelas com esse telescópio ou com esse, né. No caso, cientistas de grandes empresas têm um telescópio que o James Webb, por exemplo, é um telescópio que está lá na atmosfera, acima, né, da atmosfera, e não tem o problema da poeira, da poluição. Já esse aqui consegue observar, mas tem um problema das pequenas partículas da atmosfera. Então, esses telescópios sofisticados conseguem, né, são eletrônicos a maioria das vezes, consegue observar a vastidão do espaço. Daqui é o telescópio, que é um satélite, né? Satélite que orbita a Terra. Esse aqui é o Hubble, né? Um telescópio lançado no ano de 1990 e ficou ultrapassado, né? Muito tempo, mais de 30 anos. Então foi lançado recentemente o James Webb, está com uns 3 anos mais ou menos, que ele está no espaço, e as imagens do Hubble continuam sendo utilizadas, mas é um equipamento obsoleto, né? Já que o computador, né, desse telescópio é um computador bem arcaico comparado com os que temos hoje. Para eu ter uma ideia, um telefone celular tem com certeza uma câmera melhor do que o Hubble. Para observar o espaço, então temos aí, ele observa a luz, e a luz tem uma certa velocidade, né? Interessante, né? Ser uma velocidade muito grande, e está aí expressa em metros por segundo, né? 299.792.458 metros por segundo. Isso aproximadamente dá em quilômetro por segundo, né? Ó, 300 mil quilômetros em um segundo. Ou seja, a luz viaja bem rápido, né? Essa é a velocidade da luz, aproximada, aqui é uma aproximação. E claro, para captar essa luz, nós usamos o nosso equipamento, que é o olho, né? Tá aqui. Como a luz entra no nosso olho, a gente consegue captar essa luz, essa onda eletromagnética, tudo aqui é onda, vou falar de onda eletromagnética, a gente consegue captar apenas a luz visível, que é uma onda eletromagnética. Assim como o controle de uma TV, ali tem uma ondazinha eletromagnética, a gente consegue ver. O celular é uma onda, chama-se onda eletromagnética. E variando o seu tamanho, a sua, pode-se dizer assim, a sua frequência, né? A gente consegue só ver a luz visível. Infravermelho e ultravioleta são ondas eletromagnéticas, a gente não consegue ver. O nosso olho, né? Ele é composto por essa parte externa, que é a córnea, fica aqui na frente, né? Translúcida, transparente, né? Bem aqui temos a pupila, que é essa abertura, né? Essa abertura que é a pupila. Imaginar o olho, aquela bilinha presa do olho, não é uma bila, né? Na realidade é um furo, é um buraquinho. E ela, a íris, é essa parte aqui, que é a cor do olho. Então essa partezinha aqui, essa parte de cima, a parte de baixo, como é um corte transversal, a íris é a cor do olho, né? Aquela parte que dá a cor do olho, se o olho é castanho, preto, verde, né? Então, ela é que dilata ou contrai, limitando os raios entrando aqui no olho. Então, é a íris que abre e fecha. A pupila vai abrir e fechar, claro, né? Porque a íris vai expandir ou retrair, né? Vai fechar o buraquinho ou deixar aberto. Isso vai de encontro à quantidade de luz. Quando tem pouca luz, a pupila, né, esse buraquinho é bem maior.
precisa ficar aberto para captar o máximo de luz possível. Quando tem muita luz, ela tende a ficar bem fechadinha, né? Deixando apenas um pequeno orifício para que a luz não entre tão forte, fazendo com que comprometa aqui principalmente a retina. Aqui tem um cristalino, né? Que ele aqui é o que vai definir se a pessoa tem algum problema, principalmente miopia, hipermetropia, astigmatismo. É tipo uma lente, né? É uma lente. Essa imagem se forma aqui na retina, aqui no fundo do olho. E essa imagem é transmitida através do nervo óptico. Aí a gente consegue interpretar. Você pode ver a córnea, responsável, tem dizendo aí, responsável por focalizar, né? Faz o foco, né, do olho. O cristalino, que é isso aqui, focaliza, né? Seria os dois que focalizam, a córnea e o cristalino. A retina é onde é formada a imagem, o nervo óptico ele vai levar, né? Pega a imagem que se forma na retina e joga para o nosso cérebro. Aí ele vai falar da pupila, que é o orifício, tudo que eu falei, né? Que deixa a luz entrar. As máquinas fotográficas têm um sistema similar de abrir e fechar, né? O diafragma, como se fosse a íris, né? A íris e a pupila, né? A íris é o real e a pupila seria o orifício. E a imagem é formada dentro daquela caixa, antigamente, né? E a imagem que é projetada tem lá um papel específico que faz com que a imagem fique gravada e saia a fotografia. É similar ao olho, né? As antigas máquinas fotográficas eram bem similar ao olho, de formar a imagem. E está aqui o nosso feixe de ondas eletromagnéticas que a gente consegue ver, do vermelho ao violeta. Toda luz abaixo do vermelho, ninguém vê, é o infravermelho, e toda luz ultra mais forte do que o violeta, a gente não consegue ver. Aqui é um exemplo de como a luz, quando bate num cristal, né? A luz branca que vem do sol, ela fragmenta formando aqui as cores que a gente consegue ver, chamado arco-íris, né? Que é um exemplo do arco-íris. A chuva tem os cristais de água, a luz bate e dá aquela difração da luz, né? A luz vai se fragmentar e você consegue ver o arco-íris, que são as cores que a gente consegue ver. É a dispersão da luz, desculpe, é a dispersão da luz branca. Fica aqui as cores do arco-íris. A difração é essa aqui, né? Que quando a luz incide em determinado, uma porta, por exemplo, né? A luz direta você consegue ver, mas ao redor aqui a gente vê aquela penumbra, né? Que é a difração. Tem essa aqui também, que é a refração, é quando muda de meio, coloca uma moeda ou algo dentro de um copo, a gente pensa que o objeto dentro da água é mais largo, é maior, no caso aqui os lábios são mais grossos, né? Então daí parece que a luz, o objeto ficou maior. Na realidade é a refração, já que a luz na água, ela tem a velocidade menor, né, do que no ar. A reflexão, a gente sabe que é no espelho, né? Espelhos em plano, você joga uma lanterna aqui, ela vai fazer exatamente esse ângulo de reflexão. Tá aí o gatinho olhando aí a sua reflexão. E a interferência, quando eu tenho uma luz e, claro, ela incide em duas fontes, né? Ó, aí temos aqui a interferência, né? Às vezes pode ficar mais forte ou mais fraco, dependendo da situação. E tá aqui as doenças causadas, principalmente, as principais, né? Por distorção ali da córnea. A miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. Todo mundo, ou quase todo mundo, tem um pouquinho, às vezes não precisa de óculos, né? E muitas vezes precisa quando um desses três é bem ruim no seu cotidiano. Não dá para ler, né? Às vezes dirigir. Então a miopia
A pessoa que sofre de miopia, ele aqui, o cristalino, ele forma a imagem antes da retina, do fundo do olho. Então é necessário o quê? Essa lente, né? Essa lente fininha no meio, para que a luz se forme exatamente no fundo do olho. A pessoa tem miopia, precisa dessa lente. Já a hipermetropia, a pessoa, no caso a imagem se forma depois da retina, então é necessário uma lente, chama de fundo de garrafa, né? Bem arredondado aqui, para que a imagem se forme exatamente na retina. E o astigmatismo, essas mesmas lentes, você pode ter hipermetropia ou miopia, você não pode ter os dois, né? Mas você pode ter miopia e astigmatismo, hipermetropia e astigmatismo, que é a formação da imagem em um ângulo diferente, né? Fica meio torto, então é necessário uma lente que seja mais grossa de um lado e mais fina de outro, para que a imagem fique, né, num formato e pegando, né, na retina de forma inteira. Aqui, no caso, você enxerga aqui a cabeça, né, da pessoa e os pés ficam distorcidos. Então, qualquer uma dessas lentes, ele pode fazer uma similar para quem tem astigmatismo. E é isso, a nossa aula de hoje. Boa prova!